Fala, contador! Eu queria te fazer um desafio. O seu sistema realmente te atende? Bora testar? Imagina que essa caixinha aqui é o seu sistema. Eu vou te provar que hoje o que você usa no seu escritório é uma grande gambiarra. Como é que você faz para importar nota fiscal? Aposto que é isso aqui, ó. Parceiro. E para fazer controle de tarefas? Mais um parceiro. Chatbot, você usa? Aposto mais uma vez que é o quê? Parceiro. Financeiro, mais um parceiro. Imposto de renda, adivinha só? Mais um parceiro. Agora, olha isso aqui. Você concorda que hoje o que você usa no seu escritório não é um universo de parceiros? É uma gambiarra. Então, eu vou te fazer outra pergunta. Pega isso tudo aqui, ó. Joga fora. Agora, com um único sistema, sem penduricalhos, eu vou te perguntar novamente. O seu sistema realmente te atende? Já viu que não, né? Sabe por quê? A única empresa que tem um universo inteiro em um único sistema é a Alterdata. Olá, estamos aqui em mais um episódio hoje com uma convidada para lá de especial, que além de uma advogada de competência, é muito minha amiga. Marília Menezes, formada em advocacia, com experiência, com expertise na área ambiental, empresária, mãe de 2 Marias. Marília, seja bem-vinda ao Contar Pode. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória na advocacia. Você hoje tem um cargo de liderança na OAB, junto à CAASE, presidente da CAASE. A gente sabe que é de muita responsabilidade. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como você começou, porque o nosso podcast ele é para inspirar outros profissionais, pessoas que querem empreender e que querem entrar no mercado de trabalho. E você é uma pessoa que inspira muitas mulheres. Então, eu queria escutar um pouquinho da sua trajetória para entender um pouco melhor. Apesar de ser sua amiga, sei da sua trajetória, mas é bom a gente escutar. Tem coisas que a gente não sabe, não conhece. E agora eu te dou a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Há muito tempo que eu já queria vir, mas a gente não conseguia, né, ajustar as agendas. E, finalmente, hoje a gente conseguiu. E é inspirador para mim também estar aqui num podcast seu, porque eu, da mesma forma que você acha que eu inspiro mulheres, você também inspira a mim. Legal. E a muitas outras. Então, é uma inspiração recíproca. Ai, que lindo! E, então, assim, a minha trajetória na advocacia começou faz um tempinho, em 2009, quando eu passei no exame de ordem, mas desde então eu quis concurso. Então, eu entendia que, na verdade, eu não queria ser advogada, eu queria ser delegada. E aí eu estudava para concurso delegado, mas eu não passei em concurso delegado. E aí acabou surgindo a oportunidade de um concurso de procuradoria. E eu fiz esse concurso de Procuradoria Municipal de Lagarto, passei. Para minha surpresa, grata surpresa, eu passei. E eu fui, assim, conhecer a advocacia, de verdade. Porque nos meus estágios eu não tinha estagiado em escritório de advocacia. Eu tinha estagiado com promotor, com juiz, e eu não tinha essa experiência da advocacia. Então, eu fui viver a advocacia na prática depois do concurso público. Então, eu gostei demais. Era uma advocacia pública, não era advocacia privada. Então, eu estou lá desde 2012. E fui cada dia mais me apaixonando. Desisti de fazer concurso para delegado. Eu realmente me encontrei na advocacia pública. É minha paixão. Eu amo advogar para o município, para resolver os problemas da cidade. Realmente, o município, ele é onde a gente mora, né? Então,
a gente quer resolver os problemas da cidade. E nesse cargo eu me encontrei e encontrei um jeito de ajudar a solucionar os problemas que a cidade enfrenta. E ajudar os munícipes também. Então, a partir disso eu me apaixonei pela advocacia pública e desisti completamente de concurso. Desde então, eu sou procuradora de Lagarto e comecei a atuar na política institucional. Então, eu entrei na comissão de advocacia pública na OAB, naquele tempo. E, desde então, eu estou metida em política institucional da Ordem. Depois de membro da Comissão da Advocacia Pública. Desde 2009? Desde 2009. E aí, depois, né, desse período, surgiu a ideia de criarmos uma associação dos procuradores municipais do Estado de Sergipe, da qual eu sou sócia fundadora. E surgiu daí, dessa comissão, a ideia. A gente criou porque existiam procuradores municipais espalhados pelo Estado. Então, a gente queria aglutiná-los em uma associação. E aí surgiu a ideia de criar essa associação dos procuradores municipais do Estado de Sergipe. Então, essa associação é formada por procuradores de vários municípios sergipanos. Entendi. Tem uma parte que eu digo que são os bastidores, que ninguém mostra, ninguém conta, né? Eu lembro de você, Marília. Eu fui numa cabeleireira ali no Salgado Filho. E aí, quando eu cheguei, tinha um monte de gente, certo? Era um espaço onde existia várias coisas. Dentre elas, vocês estavam lá, pessoas que estavam em campanha da OAB. E aí eu lembro de você no telefone, mal falou comigo. Deu um tchauzinho assim, né? E saiu. E assim, isso me marcou tanto. Que são coisas que a gente acha, é presidente da CAASE, mas para você chegar ali, teve uma trajetória longa, né? Veja, você mesmo falou, você começou em 2009, a gente está em 2024. Então, você está dentro da instituição, batalhando ali em prol de advogados, mas desde 2009. Então, não é simplesmente chegar e achar que, eu quero ser presidente da CAASE, comecei agora. Então, a gente sabe que tem uma longa trajetória para tudo, seja para empresa, para empreender. Não é simplesmente abrir minha empresa hoje e hoje ela já vai fluir. Não, a gente tem que batalhar todo dia, pensar todo dia diferente de como a gente alavancar, como a gente crescer. E isso me marcou, voltando lá, né? Sim. Isso marcou, ficou na minha mente. Você ali no telefone. Pedindo voto. Pedindo voto. Eu achei o máximo, tá? Então, essa política institucional tá em mim, tá no meu sangue desde o começo. Eu tenho um espírito, assim, de cooperativismo mesmo. E de coletividade, sabe? Eu acho que ninguém é nada sozinho. Então, para eu estar bem, as pessoas que me rodeiam precisam estar bem. Então, não adianta eu achar que eu vou estar bem sozinha lá, enquanto meus colegas não estão bem. Então, se eles estiverem mal, eu estarei mal. E eu tenho esse senso de coletividade. E por isso a política de ordem ela me atrai tanto. A política institucional, na verdade, não é só da ordem, mas da instituição da qual eu pertenço. Porque, por exemplo, hoje eu sou membro, sócio fundadora, como eu disse, da PMSE, que é a associação da qual eu já fui presidente também. Então, depois a gente teve essa trajetória, né? De criação da associação. Tivemos o nosso primeiro presidente, Luciano, que eu mando um abraço para ele. E depois dele, eu fui presidente. Então, a partir disso, veio a presidência da associação estadual, depois veio um cargo de direção na Associação Nacional, os procuradores municipais, e depois disso, veio esse convite para ser presidente da CAASE. E, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que prestar serviço para toda a advocacia da capital e do interior. Eu andei pesquisando o seu nome na internet, tá? Que eu estudo o podcast antes. E aí, eu fui pesquisar todas as ações que você fez enquanto presidente da CAASE. E me chamou a atenção, né? A mulher sempre retada, virada. Que você
fortalecimento, cadê? Marília tem sido ativa na valorização da advocacia e na defesa da justiça. Iniciativas e projetos inovadores. Deixa eu ver se eu acho, peraí. Pronto, aqui. Ela também foi instrumental na oficialização de convênios que beneficiam os advogados, como a parceria com a APCEF, que oferece benefícios e descontos em modalidades esportivas. Isso aqui já foi uma ação sua? Já. Já existia os convênios da Caixa de Assistência, só que a gente criou o nosso método de fazer convênios, que é um convênio que nada mais é que um contrato que deve ser bom para ambas as partes. Uhum. Então, a gente firmou vários tipos de convênios para a advocacia de todas as áreas. Então, tem salão de beleza, tem esportes, tem farmácia, tem restaurante, tem academia, tem escola. Então, a gente tem crescido. Na verdade, nessa gestão, a gente criou uma comissão de convênios lá dentro da CAASE, que só faz isso. Quero mandar um beijo aqui para a nossa presidente, Suane, que é uma competente advogada e presidente dessa comissão, que faz convênios. Ela faz convênios por todo o estado de Sergipe. Então, assim, a advocacia da capital e do interior, hoje ela está abastecida de convênios por todo o estado. E essa parceria com a PCF é uma parceria muito importante, porque é uma parceria que dá a possibilidade de o advogado ou a advogada fazer qualquer tipo de esporte. Porque na PCF, o Clube da Caixa, né, para quem não conhece, é um lugar que você pode praticar vários esportes. Lá tem futebol, lá tem beach tênis, lá tem natação, lá tem futevôlei. Então, assim, são várias atividades esportivas que a gente pode praticar. Interessante isso. Parabéns. Obrigada. Bom, e aí, a gente entrando no nosso tema, né? Tendências de mercado, oportunidades de ouro para as mulheres. Mulher está na moda. Aqui em Aracaju, a gente tem 3 pré-candidatas a prefeita. Acho que mais. Mais, né? Acho que são 5 candidatas. Então, as mulheres dominando o mundo, né, Marília? Acho que agora chegou a vez de uma mulher ser a representante do povo aqui na capital. É isso mesmo. E eu queria puxar um pouquinho desse tema. Você também, numa posição de destaque, presidente da CAASE. Eu queria que você falasse um pouquinho para as mulheres como ser uma profissional assim de muita responsabilidade. Como que você dá conta, Marília, de tudo isso? Eu escuto muito também, me perguntam muito sobre isso. Como é que você dá conta de tudo? E aí eu queria escutar um pouquinho de você. Como é ser mãe, 2 filhas pequenas, empresária, que a gente sabe que é muita responsabilidade também, que a gente tem que cuidar daquele CNPJ. A gente dorme e acorda pensando como é que eu vou fazer essa empresa crescer, o que é que eu vou ter de diferencial. Presidente da CAASE, procuradora municipal de Lagarto. Eu esqueci de alguma coisa? Tem mais alguma coisa aí? Advogada, sócia do escritório Menezes e Hardman. É isso aí. Então, fala aí um pouquinho pra gente como é que você dá conta de tudo isso. Empresária também. A gente tem uma empresa de soluções ambientais e urbanísticas. Né? Então, assim, eu não sei se eu dou conta. A primeira coisa. Vou deixar claro. Uhum. Que eu não sei se eu dou conta, mas eu tento. E não desisto. Uhum. Que eu acho que é o mais importante. Sabe? Tem dias que a gente chora. Tem dias que a gente acha que não vai dar conta. Mas eu respiro, sabe? E penso que eu tô ali por mim, por minhas filhas, por minha mãe e por tantas outras mulheres que também veem em mim um certo farol. Não que eu seja boa, que eu seja maravilhosa, mas que acredita que pode também ser presidente, pode também ser advogada, pode também ser procuradora, pode também ser mãe, pode ser esposa. Então, de alguma forma, eu tô ali por elas também. Então, quando eu fraquejo e penso em desistir, eu penso nelas todas. E eu penso nas que passaram por mim antes, para abrir esse caminho que hoje eu tenho. Que eu tenho a oportunidade e eu preciso ser grata a essas mulheres que passaram, que queimaram o sutiã lá atrás,
e que não podiam votar, que não podiam fazer faculdade. Então, eu também quero honrá-las, porque a gente traz isso na nossa bagagem histórica, né? Quanto mulher. E a gente precisa valorizar que foi difícil. Se hoje a gente está em 2024, no século XXI, a gente enfrenta tantas barreiras por ser mulher, no mercado de trabalho principalmente. Machismo, né? Imagine para elas que desbravaram isso naquele tempo. Então, assim, mulheres que foram consideradas bruxas porque simplesmente queriam ser empoderadas, queriam ser empresárias, queriam ser donas de terra. E eram consideradas bruxas, queimadas na fogueira, por isso. Então, é por elas, as que passaram, e é pelas que vêm também. Por minhas filhas, mas pelas que também acham em mim algum motivo para se inspirar. Para dizer, se ela consegue, eu acho que eu também consigo. Entendeu? Porque é possível para qualquer uma. É fácil? Não. Não é. Mas é possível para todas. Então, é por isso que eu não desisto, sabe? Em algum momento da sua carreira, da sua trajetória, você pensou em desistir ou algo... Você falou aí que você tinha o sonho de ser delegada e no meio do caminho você desistiu do seu sonho, que é normal a gente de vez em quando rever nossos sonhos, mudar nossas trajetórias, né? Sim. Mas em algum momento você achou que, poxa, tá tão difícil, vou mudar, eu não quero mais isso aqui. Em algum momento você pensou em desistir? E o que virou essa chave em você? Porque hoje em dia o mercado de trabalho está tão difícil, Marília. As pessoas se formam e para encontrar um emprego é difícil. Não está fácil o emprego. E é por isso que muita gente tem desistido de suas carreiras e indo empreender, né? Sim. De alguma forma, ou de várias formas. Até sendo motorista de Uber, não desmerecendo, cada um, né? Procura formas de ganhar seu dinheiro, a sobrevivência. Mas a gente vê muito em outros estados por aí, principalmente. Gente que tem mestrado, doutorado e que, né, não tem oportunidades de mercado e vai ganhar dinheiro, sua sobrevivência de forma mesmo... Como é que eu posso falar? Sem formalidade, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa virada de chave, principalmente para aquelas pessoas que estão encontrando barreiras no mercado de trabalho. Inclusive, eu tenho uma dentro de casa. Minha irmã acabou de se formar em medicina, enfermeira, tem uma história linda e é tão difícil de entrar no mercado. E eu fico me questionando, caramba, a gente sabe que tem aquele período realmente, é o primeiro ano, é normal, mas é difícil pra gente entender, né? Porra, um currículo desse e, enfim, né? Sim. E aí, fale um pouquinho para essas mulheres que estão nos escutando, essas pessoas que realmente estão no mercado de trabalho buscando emprego e até mesmo aquelas que... pessoas como a gente, eu e você, eu costumo dizer virada, eu tenho esse termozinho, mas eu vou explicar o que é virada. Pessoas que não se acomodam. A gente tem nosso emprego fixo, mas a gente acha pouco, né? Nossas atividades de ser mãe, esposa, nanana, e a gente vai buscar ser empresária ainda. Então, tem muita gente que está acomodada aí ou que... caramba, estou com um tempo ocioso. Gente, vai empreender. Sim. Fala um pouquinho sobre essa virada de chave sua. Então, eu comecei falando de direito, mas eu tive uma virada de chave para ir para direito, porque eu fazia sistema de informação. Eu gostava muito de informática e de cálculo. Então, foi daí que eu fiz o vestibular para essa área. E depois de 3 anos, foi que eu vi que eu não tinha nascido para aquilo. Primeiro, você tem que entender que no que você é bom. Você tem que ter essa consciência. Então, eu tive uma aula de Direito de Informática e que eu fiquei, assim, surpresa, porque eu me identifiquei com aquilo. E aí eu vi que não era bem onde eu estava que eu devia estar. E aí que fiz o vestibular depois de 3 anos e fiz o vestibular para Direito. Então, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é: será que eu faço o que eu gosto? Porque, assim, você nunca vai fazer bem o que você não gosta. Você só vai fazer bem o que você realmente ama. E aí foi que eu fui fazer Direito.
Então, quando eu fiz direito, meus olhos brilharam. Então, comecei a pensar em várias possibilidades, porque eu tenho que puxar a sardinha para a minha área, certo? Direito lhe dá oportunidades que eu acho que só a administração de empresas pode dar, né? Porque é um leque muito grande quando você faz direito. Você pode fazer concurso em diversas áreas, diversos cargos. E na advocacia, você pode advogar em diversos ramos do direito. Então, assim, é um leque de oportunidades que ele dá, que às vezes eu acho que é tão grande que as pessoas ficam sem saber para onde ir. Porque é tão grande o leque de oportunidades que você fica meio perdido. Mas, assim, o bom é que lá na OAB a gente tem um acompanhamento, principalmente para o jovem advogado, que é aquele momento que aquela transição, que é a fase mais difícil, de você sair da faculdade e realmente ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente tem vários cursos de inicialização à advocacia práticos, que não é curso teórico, é curso realmente da prática, de como você faz a audiência, onde você senta, como você se coloca perante o juiz, qual tipo de pergunta você faz para testemunha ou não. Então, assim, às vezes isso passa batido na faculdade e você, quando é um excelente aluno, mas se sente perdido quando você pega o diploma, porque você não tem a prática da advocacia. Então, a gente também se preocupa com isso, né? A ordem deve se preocupar em fazer bem essa transição do aluno para o advogado. Acolher o profissional naquele primeiro ano. E aí tem diversas comissões temáticas na OAB que o advogado pode entrar, que é uma forma de você fazer networking, porque quando você está conversando com um advogado, você tem uma ideia, você tem um cliente, aí você tem uma dúvida e pergunta, e aí começa a fazer aquele networking de 1 a 1, sabe? E conhecer vários advogados. Então, assim, a gente sempre orienta, quando a gente entrega a carteira da OAB, a gente orienta que o advogado, ele conheça sobre as comissões temáticas, porque são várias. Direito previdenciário, direito eleitoral, direito tributário, direito ambiental, direito civil, direito empresarial. E o advogado deve escolher aquele ramo que mais mexe no coração dele. Porque a gente tem uma paixão sempre quando a gente sai da faculdade. Às vezes a gente muda, porque eu sou igual a Raul Seixas. Eu sou uma eterna metamorfose. Porque, veja, o que às vezes é bom hoje pra gente, amanhã não é mais. Então, tem essa oportunidade de você conhecer um pouco de um ramo do direito, conhecer de outro. Não tem limitação. Você pode fazer parte de 1 ou 2, 3 comissões. E você vai conhecendo gente, você vai fazendo esse network, e você vai conhecendo mais. E outra, você precisa estudar. Porque, às vezes, eu vejo gente que está se sapateando aí depois da faculdade porque ela levou o curso de uma forma mais na média. E hoje o mercado de trabalho ele exige que você seja excelente. Então, você precisa estudar. Não acho que porque eu peguei carteira em 2009, eu não estudo até hoje. Pelo contrário, a exigência do estudo é cada vez maior. Eu preciso cada vez estudar mais para eu realmente dizer que eu posso falar sobre aquele assunto. Porque, veja, o mundo hoje é digital. São muitas informações. É um atropelo de informações. Se você para no tempo e não estudar mais, aquilo ali já ficou obsoleto. Ainda mais no mundo jurídico, que todo dia tem inovações jurisprudenciais. Então, você não pode ficar em casa parado achando que vai cair do céu uma oportunidade de emprego. Você vai ter que distribuir currículo, você tem que levar muitos nãos, porque a vida é assim. Nada é de graça. Nada é fácil. Nada é fácil. Então, você precisa realmente se dedicar. Primeiro, estudar e se qualificar, porque você precisa ser bom naquilo que você diz que é bom. Então, você efetivamente tem que estudar para isso. E segundo, você tem que tirar, botar a sua pastinha debaixo do braço e correr trecho. Cai em campo. Não adianta. Não vai cair a oportunidade do céu você deitado na cama assistindo Netflix. De jeito nenhum. Não vai. Você vai ter que entregar currículo, você vai ter que bater na porta, você vai pedir, você vai ouvir não. Mas uma hora vai chegar o seu sim. Porque primeiro você tem que ter fé. Fé em Deus. Se você tem fé em Deus e foco e trabalho,
a oportunidade chega. Agora, você tem que ser realmente focado. Você tem que ter foco. Você tem que saber o que você quer. Uhum. Eu estava escutando um podcast, Marília, e eu achei tão interessante a fala do Pablo Marçal. Hoje em dia, tem uma geração que acha que os shorts, né? Que o conteúdo tá de graça agora na internet. Se você tem dúvida de alguma coisa, você vai na internet, busca e dá para você desenrolar. Mas não é através de shorts que a gente vai achar que é especialista no assunto. Até porque ali o short é uma coisa bem básica. Resumida. E, às vezes, não é só a teoria ou o compartilhamento de uma experiência. Você tem que ter a prática. Você tem que ter vivido aquilo, né? E nem sempre o que você escuta se aplica para você. Então, tá uma geração bem complicada que acha que o short vai resolver a vida ou que, né? O que você acha desses trechos pequenos aí que tá bem na moda? Eu acho que resolve naquilo que você precisa naquele momento. Você tá numa reunião rápida e você precisa daquela informação ligeira. Ótimo. Tudo bem. Mas você não pode basear a sua vida e seu currículo em shorts. Porque você não vai fazer um currículo qualificado, competitivo, com isso. Com resumos. Com certeza. Né? Então, você tem que se debruçar realmente sobre a matéria. Isso é em qualquer área. Não é só na área jurídica. É em qualquer área. Você quer empreender? Eu sei o quanto é difícil empreender. Porque, assim, a advocacia hoje, você não pode achar que tem um escritório de advocacia, você só precisa saber direito. Você tem que saber empreender. Você tem que saber vender. Gestão, né? Do escritório. Você tem que saber gerir. Então, assim, eu tenho que estudar sobre isso também. E todo dia eu estudo e cada vez eu vejo que eu não sei nada, porque é um mundo de coisas, sabe? Você tem que estar bem nas plataformas digitais. Você tem que estar o tempo todo nutrindo isso. E isso gasta tempo, gasta muito tempo, né? Porque você parar para estudar, fazer um texto, fazer um vídeo, fazer um conteúdo, leva tempo. Leva. Mas é dedicação. Então, como você disse, nada é de graça. Você precisa se dedicar. Em prol de algo, né? Você tem que ter foco na missão. E o que é que você quer? Toda empresa não tem uma missão. A sua empresa é você. Se você acabou de sair da faculdade, sua empresa é você. Ainda que você não tenha um CNPJ, você tem que trabalhar para ter, né? Para ter a sua empresa. Tem que colocar isso como uma meta, sua né? empresa é o CPF. Então, assim, você tem que saber como você se comporta também nas redes sociais. Porque eu estava assistindo um curso sobre isso. E como você deve se comportar nas redes sociais para atrair o tipo de cliente que você deseja. Às vezes você está passando uma imagem que você não é. Então, você não vai atrair aquele cliente que você deseja. Ou então, você está tendo posturas que vai atrair pessoas que vão o tempo inteiro achar que seu serviço deve ser mais barato, que você não deve cobrar caro, porque, enfim, por vários motivos. Ou porque você não é bom o suficiente, ou porque seu serviço está incompleto. Enfim, por vários motivos. Então, assim, hoje o mercado de trabalho ele exige uma excelência de todas as áreas, né? Você tem que ser técnico, mas você também tem que estar antenado nas novidades. Você tem que estar bem nas plataformas digitais. Também, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Aquela época de boca a boca tá passando. É verdade. Né? Tá passando do boca a boca. Boca a boca é bom? É maravilhoso. Ainda é um bom meio de se angariar cliente. Mas hoje, com as plataformas digitais gratuitas, você tem um mundo para ter cliente. É verdade. Porque você vai se apegar a um nicho do boca a boca. Né? Se você tem aí uma plataforma gratuita na sua mão, que você atinge o mundo inteiro. Até aqueles, vou falar da minha área, até aqueles escritórios que hoje que são considerados os maiores daqui do nosso estado, que são maiores
devido a esse tipo de marketing do boca a boca. Sim, sim. Até eles estão indo para as mídias também, fazendo seus reels. Tem que aderir. Né? Sim, é a realidade. Então, mas é recente. Mas por quê? Sim. Eles viram que vão perder clientes. Porque a carteira deles também está de olho em outros escritórios mais modernos, ou que mostra a cara, ou que, né? Enfim. E aí você vê essa mudança de comportamento. Sim. Que é isso que você falou. Quem não é visto não é lembrado. Verdade. E só para contextualizar, né, essa fala que eu disse do short do Pablo Marçal, ele falava sobre educação, né? E criticando o short, que a gente acha que a educação vai vir de um short, não vai vir, né? A gente tem que estudar. Se a gente não estudar, a gente não vai chegar no lugar que a gente quer. E acho que você resumiu bastante isso aí. A sua fala foi sensacional nesse sentido. Eu só puxei mesmo para falar do contexto, que era sobre educação, né? Que ele vai ser pré-candidato a prefeito de São Paulo. Isso. E ele bate muito nessa tecla de educação. Eu sou fã dele. Inclusive, ele está crescendo nas pesquisas. Está crescendo. E a plataforma que ele mais fala é a mídia, né? As mídias sociais. Sim. Ele aposta muito nisso. Bom, puxando mais um pouquinho, Marília, sobre o nosso tema de tendência de mercado voltado para as mulheres, o que você acha que tem de oportunidade para as mulheres no mercado, na política? Eu acho que as mulheres, elas são empreendedoras natas, por natureza. Quando a gente vê mãe solo, quantas mães solo a gente vê por aí que tem que se virar nos 30? Empreende, vende o que for, trabalha como for para criar seus filhos. Então, já é da natureza da mulher ser empreendedora. Então, eu acho que às vezes ela não se deu conta disso, mas ela já está empreendendo de alguma forma. Quando ela está em busca do emprego, quando ela consegue qualquer tipo de emprego, ela pode vender uns docinhos no semáforo, ela pode ser empregada doméstica, ela vai ser cabeleireira, ela é boa de fazer a unha, e ela vai cuidar de criança, ela vai montar um negócio para vender uns pães. E aí vai tornando aquele negócio maior e vira uma padaria, e vira uma doceria, enfim. E ela é uma empreendedora por natureza, a mulher. Eu acho. Eu vejo que as mulheres, elas têm esse potencial. E hoje, graças a Deus, nessa época que a gente vive, a mulher, ela pode escolher ser o que ela quiser. Ela tem hoje esse privilégio, né? Porque antes a gente não conseguia fazer isso. A gente hoje acha normal as nossas filhas estudarem, escolherem uma carreira e seguirem. Mas que há pouco tempo atrás isso não era possível. Então, hoje a mulher, provavelmente a gente vai ter em Aracaju a primeira prefeita, né? Porque as 3 primeiras que disputam aí são mulheres, nas pesquisas eleitorais. Então, acho que vai ter uma mudada essa virada que você falou aí. Vai acontecer na política aracajuana e sergipana, né? O interior saiu na frente, porque a gente já tem mulher prefeita no interior faz tempo. Sim. Em Lagarto, a gente tem uma prefeita. Foi a primeira de Lagarto. Mas em outros municípios já tinha havido prefeita. Em Aracaju nunca aconteceu. Engraçado. O interior saiu à frente da capital nesse sentido. Uhum. E a gente ainda vem nessa luta de percentual, de cota de gênero, porque as mulheres, elas não querem. E eu fiquei pensando sobre isso outro dia. Por que tem que ter cota de gênero? Por que as mulheres, elas não querem participar da política tanto quanto os homens? Porque, como você disse, a mulher tem 1001 coisas para fazer, sabe? São muitas atribuições. Tem horas que eu vejo que eu não vou dar conta. Uhum. Porque às vezes eu quero desistir para ficar mais com minhas filhas, porque às vezes tá tão bom aquele momento ali que eu tô brincando com ela. E ela, mamãe, vamos brincar, pegar ali o dinossauro, não sei o que. Filha, eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso. Eu vou trabalhar. E dá uma dor no coração.
porque eu queria estar ali naquele momento, mas também é por ela. É para ela também ver que ela pode fazer o que ela quiser. Então, assim, meu pai sempre me criou, me orientando que meu melhor marido seria meu emprego. Então, antes de eu pensar em casamento, eu tinha que pensar na minha profissão, sabe? Eu que fui criada assim. Então, sempre quis meu casamento, sempre quis ter minha família. Hoje, meu marido é uma pessoa que me incentiva muito a ser empreendedora. Inclusive, foi ele que me incentivou a abrir escritório, porque até então, eu só era procuradora municipal. Eu não tinha meu escritório para chamar de meu. Uhum. Porque, como eu já falei uma vez, empreender nesse país é muito difícil. Então, é muito, muito difícil. E, assim, meu pai saiu do concurso público para empreender. E eu quis o concurso público e lá fiquei. Eu não saí. Que bom que o meu concurso me dá essa oportunidade, né? É um concurso que permite você advogar de forma privada. Então, me dá essa possibilidade de abrir meu escritório. Mas quem me incentivou foi meu marido a abrir esse escritório há 2 anos atrás. E aí, abri um pouco a minha mente nesse sentido. E hoje, a advocacia mais especializada ambiental, que é a advocacia que eu me dedico hoje. Então, mas o que você perguntou sobre como as mulheres elas podem empreender. As mulheres estão empreendendo de todas as formas que eu estou vendo por aí. Elas estão entrando na política. E sobre a cota de gênero que eu estava falando e acabei divagando, é isso. É que as mulheres ainda têm que impor a sua presença em certos lugares. Elas têm que impor a sua presença. Porque foi um ambiente extremamente másculo, né? A vida inteira, o serviço público, o concurso público, a sociedade de empresas. Então, ele era o dono, enfim. Hoje não, hoje a coisa está diferente, a política, né? Então, a mulher, quando falava, ninguém presta atenção. Uhum. Aí passa batido. Aí às vezes a mulher dá uma opinião, o homem dá outra, dá igual, pega a opinião da mulher, aí você tá certo. Não, mas ela deu a primeira e ninguém valorizou. Uhum. Então, assim, isso ainda existe. Mas aí você tem que saber ir dançando conforme a música. Porque senão você não vai estar em lugar nenhum. Uhum. Porque é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil dizer, poxa, pra que eu tô passando por isso? Não preciso. Veja, eu tenho tanta coisa para cuidar. Eu tenho minhas filhas, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho minha família. Eu tenho o meu trabalho. E por que eu vou entrar nesse jogo de política tal? Política é difícil. Seja ela de ordem, seja ela partidária. Política é uma coisa difícil. Sim. Então, cada um tem seus interesses ali. Mas é importante a mulher ter cada vez mais espaço. A gente vai fazer agora a conferência da mulher advogada. Que só mulheres palestrando. Porque a gente precisa disso. Hoje a ordem, graças a Deus, a ordem hoje já é paritária. Então, a ordem sai na frente da eleição partidária. Hoje a ordem é paritária. Na chapa da ordem tem que ter 50% de mulher e 50% de homem. Então, assim, já é um avanço. Uhum. Eu lembrei de um negócio que eu achei o máximo também, Marília. Durante o forró, o nosso governador colocou um dia só para mulheres. Foi. Eu achei o máximo. Foi. Eu tô num ritmo de trabalho tão surreal que eu não me atentei a isso, mas nesse dia eu fui e só era mulher. E eu disse, aí foi que eu fui prestar atenção. Eu disse, caramba, que massa isso. Aí depois que eu fiquei, que eu fui me antenar, né? Que tinha o dia do Arrocha, o dia das mulheres, só a cantora mulher. Eu achei o máximo. Ele vem com essa política, né? Aí, inovadora, de colocar realmente metade dos cargos, né? De comissão de mulheres. A gente vê a Secretaria de Política para as Mulheres também, uma secretaria bastante atuante, né? A primeira-dama também é uma secretária que é muito atuante e é uma defensora dessa causa. Então, assim, ele é um marido que ouve a mulher e por isso que estão antenados os dois, né? E acabou levando essa política para dentro do governo, e o que é bom,
né? É maravilhoso, mas isso precisa realmente ser o natural, não ser aquela coisa forçada. Precisa ter uma lei que defina. As mulheres, elas têm que realmente saberem que elas podem, elas devem ir, sabe? E a gente tem que ter uma estrutura também para segurar essas mulheres e fortalecer essas mulheres que querem empreender. Então, assim, tem que ter realmente política para empreender no Senac, no Sesc, sabe, na FEComércio. Políticas para as mulheres empreenderem, elas terem, por exemplo, onde deixar seus filhos. Eu não tenho quem deixar meu filho, como é que eu vou empreender? Eu não tenho um serviço de creche, eu não tenho babá, eu não tenho ninguém. Eu não tenho família. Então, assim, a gente precisa criar, né, essa rede de apoio. De apoio, é verdade. Você acredita que eu convido muitas mulheres para virem aqui, empresárias, que não vêm porque não se sentem à vontade com o microfone? Você acredita nisso? Acredito. Mas eu acho que não é só mulher, não. Homem também. Tem alguns que são tímidos. Eu conheço alguns homens que também têm essa timidez, essa dificuldade de vencer o microfone. Realmente, para quem é um pouco tímido, pode dar uma travada, né? Mas aí é mais um obstáculo que você cria na sua carreira, né? Porque aquela coisa que a gente falou, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não aparece, se você não fala, como é que as pessoas vão lhe conhecer? Como é que as pessoas vão saber quem é você, se você não verbaliza? Então, assim, muita gente me conhece, me segue nas redes sociais, mas sabe de minha história. E quem não me conhece? Hoje pode estar me conhecendo através do seu podcast, está sabendo um pouco mais de mim, da minha história, porque eu pude me colocar à disposição. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente está numa... Você é uma mulher empreendedora, você está aqui também com essa missão, ainda que inconscientemente, de, né, trazer mais mulheres, de realmente fortalecer a mulher em qualquer área que seja. Eu sou da área jurídica, mas isso aqui não é só para a área jurídica, nem para a área contábil, né? Isso é para qualquer área. E empreender, você pode empreender em qualquer atividade. Eu estou empreendendo no direito e estou empreendendo no ambiental. Você está empreendendo na contabilidade. E cada um empreende de uma forma. E todos os empreendimentos devem ser valorizados. Do pequeno ao máximo, da indústria, do comércio, do que for, da agricultura, ainda familiar, o que for. Todo mundo tem o seu papel na sociedade, então todo mundo deve ser valorizado. E as mulheres, elas têm que ter realmente essa rede de apoio, porque não é fácil, né? Mulheres que são mães solo, principalmente, não têm com que deixar seus filhos, não têm uma estrutura e precisam desse apoio. Né? Então, a gente precisa incentivar a creche, a gente precisa incentivar ensino o dia inteiro, né? Para a mãe poder ficar tranquila e deixar seus filhos. Então, assim, tempo integral, a gente tem poucas escolas hoje da rede pública, né? Então, como é que a gente vai querer mulheres empreendedoras aí se elas têm que cuidar dos seus filhos? Com certeza. Então, fica aí essa dica, né, para os governantes, para que realmente seja um incentivo. E dessa estrutura, né, para que as mulheres possam dar essa destravada e fomentar a economia. É muita coisa que a mulher faz. Outro dia eu tava passando de carro e tinha uma mulher com uma criança numa cadeira de rodas no ponto de ônibus. Aí eu passei, depois fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí voltei. Eu já estava atrasada para a reunião, mas eu voltei. Aí eu disse, você vai para onde? Ela, eu vou para longe. Eu disse, mas longe de onde? Ela, não, é longe, muito longe. Aí eu disse, por que você vai de ônibus, mulher? Cai de Uber, não. Ela, não, Uber sempre... É difícil porque tem que guardar a cadeira e aí fiquei conversando com ela. Sim. Aí ela disse, eu venho sempre trazê-lo aqui porque ele faz umas atividades, faz natação. Que coisa boa. Aí tem paralisia infantil. E ela assim, na maior luta. Ela, eu rodo tudo com esse menino do ônibus, na cadeira de rodas, não sei o quê. E eu assim... chocada. Diga. Eu fiquei assim, sabe? Eu disse, meu Deus,
como essa mulher é guerreira, sabe? Como ela... Aí eu disse, você trabalha? Ela, não, porque eu tenho que cuidar dele. Eu ganho benefício. Uhum. Então, assim, aquilo tocou meu coração, né? Porque, poxa, eu vi que ela queria trabalhar. Mas ela não pode trabalhar porque ela tem que cuidar do filho dela doente. Ela não tem quem deixar. Sim. Ela não tem com quem deixar. Meu marido trabalha. Se eu tivesse com quem deixar... Então, assim, essa rede de apoio, sabe? E aí, se ela separar do marido, como é que vai ser? Entendeu? Então, assim, essa rede de apoio que o Estado precisa fornecer para essas mulheres empreenderem. Uhum. Porque ela pode empreender de qualquer forma, como eu lhe falei. Ela pode vender docinho na porta de casa. Com certeza. Então, ela está empreendendo ali sem saber. Claro que tem um CNPJ, como você diz, é vida. É vida. Realmente, quando você abre um CNPJ, você se sente a pessoa mais importante do mundo. Uhum. Mas, às vezes, muita gente não tem essa condição ainda de sair da informalidade e criar um CNPJ, porque, como a gente vem discutindo, é a carga tributária, são muitas coisas, a burocracia, né? Enfim, e até chegar lá no CNPJ, há uma distância. Um longo caminho, é verdade. Mas, quem sabe, né? Essas mulheres também um dia possam, né, chegar onde a gente chegou, graças a Deus, de ter um CNPJ para chamar de seu. Marília, por fim, eu li um texto no seu Instagram que me chamou bastante a atenção, que eu acho que vale a pena a gente finalizar com esse texto. Outras pessoas que não viram e que podem ver lá no seu Instagram. Qual é o seu Instagram, Marília? Marília_Menezes, com Z e 3 S no final. Tá certo. Siga Marília. E o meu Instagram, contadora_Ju Alcântara. Mas voltando, né, ao assunto do seu Instagram, que eu vi esse texto, Quem Matou Sadi? Você pode comentar um pouquinho sobre esse texto que você fala sobre o empreendedorismo, que a gente sabe que... A gente já falou bastante aqui que não é fácil, mas esse texto ele é bem interessante ao ponto de valer a pena a gente finalizar com essa reflexão. Já tem uns anos, né, que o empresário Sadi tirou a própria vida num evento, né, aqui no estado, infelizmente. Alguns podem não ter conhecimento, o pessoal mais jovem pode não ter conhecimento desse fato, mas era um empresário que vinha sofrendo, né, com a carga tributária, com muitos impostos. Inadimplência. Enfim, e acabou tirando a própria vida no evento, né, um evento público, na presença do governador e tudo, à época. E eu fiquei refletindo muito sobre aquilo. Aquilo tocou meu coração. Me fez refletir, porque no texto eu falo que há alguns responsáveis pela morte dele. Não foi só ele que atirou que colocou o dedo naquele gatilho, sabe? O Estado, de uma forma, o Estado, eu falo, o ente estatal, de alguma forma apertou aquele gatilho. Porque a carga tributária sobre o empresário é muito alta. E tudo, e os encargos trabalhistas, enfim, e tudo que está por trás daquela grande empresa, né? A gente vê grandes empresas aí, as fachadas muito bonitas. Uhum. O empresário com carro bom, com a casa boa, mas ninguém sabe o que está por trás, né? As noites mal dormidas, as noites perdidas, dia de folha de pagamento, sem ter o dinheiro para pagar os funcionários e deixar aquele povo sem dinheiro para comer, com suas famílias também, dependendo daquele salário. Então, assim, eu tenho experiência em casa que meu pai foi servidor público, era auditor fiscal e deixou para ser empresário, porque ele tinha na veia realmente essa questão de empreender. Ele achava que ficar ali era muito, muito pouco para ele, porque era limitado. Então, ele achava que ele defende que um país não pode ser rico, né? Um estado não pode ser rico se todo mundo quiser concurso público. Uhum. Como é que vai gerar riqueza no estado se todo mundo for servidor público? Sim. Né? Então, a máquina precisa girar. E quem faz a máquina girar são os empresários, de todas as áreas, né? Pecuária, indústria, comércio, agricultura, enfim. E aí, então, a carga tributária sobre ele era muito alta e,
Claro que tem coisas por trás daquilo que eu não sei, eu não conheço, não vou saber. Mas, assim, basicamente, o Estado também, para mim, apertou um pouco aquele gatilho. E nós, enquanto eleitores, nós também apertamos um pouco o gatilho, porque a gente precisa escolher bem os nossos governantes. E a gente precisa conhecer as políticas públicas que eles estão apresentando, que vão nortear os 4 anos que eles pretendem gerir o Estado, o município, o que for. Então, assim, a gente também tem um pouco de responsabilidade nessa morte. Essa morte hoje eu uso como uma ficção jurídica, mas a gente também precisa ter essa responsabilidade. E a gente vai ter uma eleição agora em outubro. Então, a gente precisa conhecer bem os nossos candidatos. A gente precisa ter respeito, entender que aquele candidato, ele tem respeito sobre nós. Ele tem respeito por nós. Então, a gente precisa realmente ver com cuidado quem é que a gente vai colocar lá para nos representar durante 4 anos. Porque a gente é responsável também pela morte de quantos outros empresários aí. E quantas mortes de empresas aí. Né? Quantos CNPJs morreram também. Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso, porque quem vai fazer esse país crescer e avançar é empresário. Verdade. Não tem jeito. CNPJ é vida. Já diz minha amiga Juliana. Marília, agradeço sua presença. Foi ótimo o podcast. Te convido para voltar outras vezes, que a gente tem muito tema aqui para incentivar outras mulheres. Que, inclusive, eu postei ontem que eu li uma notícia que eu achei interessantíssima e que faz sentido. Mulheres ciumentas e fofoqueiras. É polêmica. Isso é polêmica. Podem curar tudo isso abrindo um CNPJ. E aí pode falar comigo. Fique à vontade. Obrigada, gente.